Olá, eu sou Alisson Marques. Em 2015, a arte transformou a minha vida, onde comecei a fazer aula de violão. Em 2016, comecei a fazer aula de teatro, de dança circular também. E hoje vou entrevistar uma das pessoas responsáveis por essa transformação em minha vida, Nadine Mota, que é atriz e produtora cultural, onde foi minha professora de teatro no projeto Mais Educação na escola que eu estudava. Como a arte entrou na tua vida e de que forma ela te influenciou? Eu acho que entrou na minha vida desde sempre. Eu nasci em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Vivi lá até os meus 10 anos de idade. O meu pai era músico, conhecido como Tônio Mota. Ele era baixista e vocalista da banda Rabo de Galo. Fez muito sucesso nos anos 80 em Porto Alegre. Aliás, a minha lembrança mais remota da infância, assim, é estar numa poltrona, na plateia, numa cadeira, vendo meu pai de calça branca no palco. E depois, mais tarde, fiquei sabendo que esse local era um show na reitoria da URGS. Minha mãe, bailarina, desde os 3 aninhos, nos anos 80 ela dançava na Academia Mudança, da Eva Chu. Dançava com a Ceci Frank, com o Saião, enfim. Eu me lembro dessa época dela com o cabelo bem curtinho, assim, e dos ensaios do espetáculo Diamante Blue. E outra coisa marcante, assim, foi que a minha mãe tinha uma confecção de roupas, a Anailê, que é Eliana ao contrário, e ela tinha uma pronta entrega, o estoque 41, que funcionava na rua João Guimarães, número 41, lembro até hoje. E ela, onde ela fotografava as modelos. No espaço cultural Arte da Casa, que na verdade era a nossa casa. De dia funcionava como um estúdio de música e uma sala de dança, e à noite voltava a ser nossa casa. E nessa época, assim, acho que foi a minha primeira participação no mundo das artes, porque eu fotografei como modelo para minha mãe. Mas eu vivi um conflito interno, assim, gigante, porque eu era uma criança extremamente tímida. E ao mesmo tempo que eu queria muito bater aquelas fotos, eu quase morria de vergonha de subir no palquinho feito para isso e encarar todas aquelas pessoas me olhando fazendo pose. Se me elogiava, então era pior ainda. Aí eu sentia vontade de morrer, assim, eu sentia que meu rosto ficava tão vermelho que parecia que a minha pele estava queimando. Mas isso até que estava dentro do normal, era só uma timidez de criança. Mas a pré-adolescência em Capão da Canoa foi bem pior. Minha família sempre veraneou em Capão, né? Desde sempre, antes de eu nascer. Capão é uma das principais cidades do litoral norte gaúcho. E foi lá que eu vivi a maior parte do tempo, foi lá que eu cresci, né? E, e foi terrível aquela época. Interessante a complexidade da mente humana, assim, porque ao mesmo tempo em que eu era super tímida, eu era uma criança proativa nas brincadeiras, eu tinha uma liderança nata entre os amigos. Eu sou a irmã mais velha, então eu pegava as minhas irmãs, assim, as minhas vizinhas, amigas, e a gente ensaiava coreografias da Xuxa, das Paquitas, da Mara Maravilha, da Angélica, da Rosana Diva, que eram os dias que a gente escutava na época. Minha avó sempre foi super incentivadora de tudo, ela fazia os figurinos para mim, para toda a turma. E a gente armava um verdadeiro show, assim. Eu marcava o palco com as bonecas e botava as cadeiras de praia para ser a plateia e convidava a vizinhança toda para nos assistir. E a coisa foi tomando uma proporção, assim, que eu lembro que no último verão que a gente brincou disso, a gente já tava cobrando ingresso no portão, né, e suco de limão. E as pessoas compravam. E eu fico pensando que eu não sabia naquela época que suco de limão azedava, né? Mas os adultos compravam e tomavam e pagavam os ingressos, tudo. E daí a gente não convidou só assim os vizinhos da volta. A gente convidou assim o quarteirão inteiro. A gente atravessou a rua principal lá, convidou todo o bairro para nos assistir. E, e é incrível assim que em nome da arte, né, a minha timidez desaparecia. Aí eu era outra pessoa. E foi a lembrança desse momento que lá na frente, quando eu era uma jovem adulta, que eu tive que decidir um caminho para seguir na vida, foi o que me ajudou, assim, para entender que ser artista era a minha verdade. Era o que eu era desde sempre e o que eu queria para sempre, assim.
Mas não foi um caminho assim tão simples. Como eu falei, a pré-adolescência em Capão foi um momento muito difícil, assim. Para se ter uma ideia, eu sempre fui boa aluna, sempre tirei ótimas notas, faltava raramente à escola. E um dia teve um ano que eu estava quase repetindo por excesso de faltas, porque eu tinha vergonha de tudo, né? Eu tinha vergonha do dente separado, do sinal na testa, do meu nome, que ninguém entendia, fazia bullying, diziam que era Nadinha. Então, quando a professora dizia Nadine, eu dizia bem baixinho, presente. Ela não ouvia e me dava falta. Eu me lembro assim de uma aula de matemática que na sexta série, que a professora estava ensinando a diferença entre a divisão e a multiplicação. E dela disse assim, ó, já na divisão, esse nadi, eu digo, meu Deus, vai dizer Nadine, me deu uma vontade assim, de me enfiar embaixo da classe, eu gelei. E daí quando a minha mãe foi chamada na diretoria, foi que ela percebeu assim a gravidade da minha insegurança. Nessa época estava chegando em Capão o poeta e teatrólogo Biratã Porto, e a minha mãe descobriu que ele estava dando aula de teatro na minha escola, na escola que eu estudava, à noite. E ela me inscreveu. E foi assim um divisor de águas. Não que eu tenha deixado de ser tímida, mas eu aprendi a trabalhar essa timidez, a encarar a situação, enfrentar com medo mesmo, vai com medo mesmo. E mais ou menos nessa época também, eu fiz um curso de manequim modelo, que claro que não deu muito certo, né, porque com 1,5 m, mas enfim, mas foi bem legal, assim, eu representei Capão em alguns desfiles, uns anos mais tarde até ganhei um prêmio de primeira princesa, num concurso que tinha todo ano. E também, mais ou menos nessa época, fiz parte de um grupo de capoeira, onde adquiri conhecimento assim da cultura afro, que é tão presente no nosso dia a dia, mas que às vezes passa despercebido, assim, a gente não sabe a origem das coisas. Mas assim, onde eu me encontrei mesmo foi, foi no teatro. Eu sempre digo que eu não sei se fui eu que descobri o teatro ou se foi o teatro que me descobriu. Eu só sei que o meu entendimento enquanto indivíduo, sensação de pertencimento, né, e perceber a diferença que trabalhar com as artes cênicas faria no mundo, se deu através do meu contato com o teatro. Quando eu cursei a primeira oficina, eu recebi uma apostila que tinha na última folha, assim, estava uma foto do Charles Chaplin, escrito: o teatro educa, desinibe e ajuda a explicar o mundo. Eu guardo até hoje, assim, a apostila, porque eu me identifiquei muito, assim, porque aquilo realmente eu vivi cada um daqueles itens, e depois da oficina de teatro, estudar para mim ganhou um outro significado, assim, estudar as disciplinas curriculares da escola e também o mundo, as pessoas, a vida na minha volta ganhou assim um outro significado. Era prazeroso estudar, quanto mais, até hoje eu gosto assim, quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender e eu acredito assim que esse seja o grande barato da arte, não só do teatro, mas da cultura em geral, né? Porque a cultura tem esse poder. Porque a arte ela é muito ampla. A gente pode expressar a partir de, nossa, diferentes linguagens, assim, pintura, escultura, música, dança, teatro, literatura, fotografia e tantas outras formas. E justamente assim, por causa dessa pluralidade, a arte não está restrita só aos museus, às exposições. Não, eu acho assim, que sobretudo a arte pode ser encontrada nas ruas, nos muros da cidade, nos ônibus, em casa e principalmente assim dentro de cada um de nós, né? Como foi tua vivência dentro do teatro? E que outras experiências tu já teve? No teatro, a minha primeira oficina foi a oficina teatral Preparação do Ator. Dessa oficina saiu o Grupo Teatral Capão da Canoa, que foi onde eu comecei a participar em festivais de teatro. Fui indicada como melhor atriz coadjuvante, tanto no espetáculo infantil A Roupa Nova do Rei, como no espetáculo adulto Fantoches. E isso era 93, 94. Depois a gente ampliou assim, a participação nos festivais com o grupo Divina Quimera,
que, na verdade, o Grupo Teatral Divina Quimera e o Grupo Teatral Comando Canoa era formado pelos mesmos atores. A gente só mudou de nome mesmo. Porque a gente levava o nome da cidade, né, para fora, mas a gente não tinha muito reconhecimento, muito incentivo do poder público, né. Então, poxa, vamos mudar para Divina Quimera, né, Divina Ilusão. E no Divina Quimera as nossas ações começaram a ter mais um cunho político, assim, a gente fazia intervenções nos eventos, com teatro invisível, né, técnica do Augusto Boal, e começamos a participar do desfile cívico, sempre reivindicando pela valorização da cultura. E daí lá em 96, 97, por conflitos de interesse, o Divina Quimera se desfez. E daí a gente fez o grupo de atuadores Heróica Trupe. Porque sempre, no final, eram aquela meia dúzia de atores, entre eles eu, eram sempre os mesmos que estavam ali, para não deixar a peteca cair. Mas também durou pouco, durou um ano só. Mas, na verdade, todos esses contratempos, eles foram importantes para a cena cultural de Capão. Porque em 98, surgiu 3 grupos. Um era a Companhia do Porto, né, Teatro e Literatura, liderado pelo diretor Porto. O outro foi o Maricia, grupo teatral, formado pelo Juliano Canal, Gustavo Distman, a Viviane Dutra, a Zineida Soares. E o que eu e as minhas amigas Neuza Menger e Alessandra Fernardi, a gente fez o grupo Agora Vai Dar Certo. Inspirado no grupo da minha mãe lá, que quando ela fazia o espetáculo Diamante Blue, o nome do grupo era Tomara que Dê Certo. Aí não deu. Aí eles fizeram então, que pena que não deu. E daí a gente fez o Agora Vai Dar Certo. Mas apesar desse nome esperançoso, otimista, mas a gente acabou fazendo só uma temporada de apresentação dos 3 músicos, que era um espetáculo infantil. E daí nessa época eu fui embora para Brasília, eu e uma das minhas irmãs, fui morar com meu pai lá. E a experiência foi assim, foi demais. Mas eu sentia muita falta do mar, sentia falta dos meus amigos e principalmente de fazer teatro. Então um dia minha mãe foi nos visitar e ela vivia já, nessa época ela já vivia exclusivamente do artesanato. E a gente resolveu que a gente ia voltar com ela para Capão. Mas como esse não era o plano, não tinha dinheiro para as passagens, né, para voltar todo mundo, a gente aprendeu a fazer artesanato. Ela ficou algumas semanas expondo na torre, né, na feira da torre. Minha mãe ensinou a gente a fazer macramê, a gente aprendeu algumas técnicas, trabalhar com fios de cobre, de alpaca, trabalhar com metal, modelar durepox. E daí a gente começou a trampar, assim, fazer uns trabalhos, e a gente levou alguns meses de volta para casa, passando de cidade em cidade, vendendo o nosso trabalho, e assim a gente foi indo até chegar de volta em Capão. Aí quando cheguei em Capão, a gente ficou um pouquinho, e no outro ano, 99, a gente foi morar em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Eu terminei o ensino médio lá, e a gente expunha na feira da Praça 15. Aí comecei a pintar cartões, porque naquela época a gente mandava carta ainda. Fazia bastante sucesso. Em 2000 tinha uma grande especulação, né, pro fim do mundo e tal. E daí a gente resolveu viajar o Brasil inteiro, vendendo artesanato. Conheci praticamente todo o Brasil, só faltou o norte mesmo. Mas aí eu já não fazia mais cartões. Eu pintava camiseta com o rosto de artistas famosos, com capas de disco. E as paisagens típicas da região que eu estava, e também trazia das regiões que eu tinha conhecido. Foi o que me fez perceber que fazer arte é se permitir errar, a explorar, a transformar, a ressignificar o material com o qual você está em contato, com o qual a gente se relaciona, como também com a própria realidade e com o cotidiano. Quando que tu decidiu que era isso que tu queria para tua vida? Em 2001 foi quando eu parei para pensar o que eu realmente queria da vida. Eu já tinha viajado bastante, já tinha conhecido pessoas, lugares, já tinha sido modelo, capoeirista, atriz, artesã.
já tinha acampado, já tinha escrito um livro de poesias que nunca foi publicado, mas eu escrevi, enfim. Quer dizer, ele não foi publicado, mas ele foi fabricado. Eu fiz ele todo artesanalmente, fiz umas 3 cópias assim. E já tinha escrito um livro, já tinha plantado árvore, tanto no pátio da minha casa como nas todas as regiões do Brasil que eu passei. E daí eu estava falando com meu avô, pai da minha mãe, pelo telefone, e ele me disse que em Capão estava abrindo uma turma de magistério especial porque estavam precisando de professoras. E eu decidi que eu ia voltar para Capão, então, e cursar o magistério. Tem que ano E agora? em 2001. E, Nasci. e, e eu tava lá, né? No aninho que tu nasceu. Eu tava lá estudando, trabalhando como secretária no consultório de massoterapia. E, claro, fazendo teatro nas horas vagas, né? Inclusive foi aí que eu estreiei meu primeiro monólogo, As Faces de Eva, que enfatizava a força das mulheres, falava de grandes nomes, Maria, Eva, Elis Regina, Joana d'Arc, Simone de Beauvoir, Rita Lee. Então passava assim pela história de todas as mulheres, né? Cleópatra, enfim. E, e eu tava lá me esforçando para seguir essa vidinha padrão, estuda, trabalha, faz compras no final de semana, cumpre os horários estabelecidos, mas eu não estava feliz, não estava mesmo. E eu me lembro que o salário nessa época era R$ 150. Eu ganhava 100 pila por mês, porque 50 era descontado pelos cursos que eu fazia. Eu fazia o curso de massoterapia, né, com a minha patroa, e fazia também de direção teatral, porque sim, a massoterapeuta também era envolvida no mundo das artes. E um dia eu estava lá, era uma sexta-feira de dezembro, e a minha mãe chegou para me buscar com um amigo meu que eu não via há muito tempo, que eu adorava, o Gabriel. E daí ela disse, poxa, faz 1h30 já que passou do teu horário. E eu não podia fechar porque eu estava com a chave do consultório e a minha patroa não chegava. E minha mãe, Ariana, fogo nas ventas, disse, feche isso daí, deixa um recado, vem pra banca de artesanato comigo, vamos fazer tatuagem de rena, deixa um recado pra ela ir lá buscar a chave. E assim, ó, toda tatuagem que tu fizer, o dinheiro é teu. Eu fui. E eu me lembro que das 8, mais ou menos das 8 da noite até a meia-noite, eu fiz uns 300 e tantos reais. Que era assim, o dobro do que o triplo do que eu ganharia trabalhando o mês inteiro. Que claro que daí chegou segunda-feira eu pedi demissão, né? Eu digo, não quero mais. Eu vou. Não vale a pena. Porque que outro trabalho vai me dar essa liberdade de ser quem eu sou, né? Sem ter que ficar usando maquiagem, salto alto, mantendo a aparência, onde eu posso fazer os meus horários, onde que eu possa viajar, né? Boto o escritório nas costas, na mochila e vai. E, então eu decidi que o meu negócio era trabalhar com arte, não necessariamente com teatro nessa época. Fiquei trabalhando na banca com a minha mãe, a banca da minha mãe era umas 4 quadras assim do consultório, era na Praça José Augustinelli, ali em Capão, no centro de Capão. E daí em 2002 eu fui morar na Bahia. Morei um pouquinho em cada cidade, assim, passei por cidades como Ilhéus, Vitória da Conquista, Itabuna, Eunápolis, Trancoso, Arraial da Ajuda, mas a maior parte daquele ano foi em Itacaré e os últimos meses, assim, que daí eu fiquei em Porto Seguro. E lá eu deixei de modelar Durepox, comecei a modelar biscuit, né, porcelana fria, e fiz eu fazia miniaturas de cantores. Fiz muito Raul Seixas, Jimi Hendrix, o Renato Russo, ou o que me pedisse, né, Roberto Carlos, Shakira. E lá também foi onde eu ampliei os meus conhecimentos dentro das artes plásticas, porque eu aprendi a técnica de pintura no azulejo com dedo. Eu abordava as pessoas perguntando, tu prefere a praia, o campo, a cachoeira? E gosta mais do dia, da noite ou do pôr do sol? E daí conforme as pessoas iam me respondendo, eu em segundos eu ia ali e pintava uma paisagem, né? E assim eu espalhei quadrinho meu pelo mundo inteiro, vendi para turista
da Inglaterra, Nova York, Espanha, Itália, França, Canadá, enfim. E naquele ano estava bombando no programa do Faustão o quadro Se Vira nos 30. E daí eu disse, vou me inscrever pintando azulejo com o dedo. E daí no outro domingo eu estava ali assistindo o programa para pegar o endereço de inscrição e o vencedor foi um cara que pintou azulejo com o dedo. Ganhou 10 mil reais, que poderia ter mudado a minha vida, assim, né? Se eu tivesse conseguido me inscrever. E naquele ano também foi o ano que o Brasil foi pentacampeão no futebol. E os meus avós eram muito ligados no esporte, eles estavam morando em Capão, cuidando da minha cachorrinha, Ramona, em homenagem à banda Ramones, porque o punk rock também foi um grande influenciador na minha vida. E daí foi uma decisão muito difícil, mas eu resolvi largar tudo e voltar a morar em Capão. Aí chegando em Capão, eu ainda fiz alguns trabalhos, assim, organizei o primeiro festival Rock Art. Na real nem foi em Capão, foi em Xangri-Lá, que é uma cidade vizinha, assim, que tinha apresentação, tinha roda de capoeira, exposição de artesanato, várias bandas e, claro, pintura de azulejo com dedo, né? Aí foi sorteado, né? Não só o azulejo que eu pintei, mas tinha outros brindes que foram sorteados entre a plateia. A gente fez um quiz cultural, quem acertava ia ganhando os prêmios. E a Viviane Dutra, que era minha colega desde o grupo Divina Quimera, e agora era diretora do grupo teatral da Facos, em Osório, né, uma cidade vizinha ali, ela tinha montado o grupo Galpão das Artes, um grupo de teatro, né, e daí ela tinha alugado um espaço para ser o espaço físico do Galpão das Artes. E ela me contratou para pintar azulejo, mas não com paisagens, né, era todo pintado com temáticas teatrais, assim, né. Aliás, o teatro promoveu, assim, uma conexão tão grande e significativa que entre todos esses atores dos primeiros grupos de teatro em Capão, que dura até hoje, assim, até hoje a gente faz trabalho juntos. Em 2002, ainda em 2002, o Juliano Canal, que até então era do Maricia, tinha sido do Divina Quimera, né? A gente fez vários trabalhos juntos pela Companhia do Porto. A gente fez a Boneca Teresa, do Carlos Carvalho, que era um espetáculo adulto. A gente fez o recital cênico O Diário das Ruas, com poemas do Biratã Porto. E a gente também participou de vários comícios políticos, onde a gente levava a mensagem através da arte, assim. Em 2003, a minha irmã, que tinha ido embora comigo para Brasília, para Florianópolis, que viajou ao Brasil, enfim, quando eu voltei para Capão, ela ficou morando no Nordeste. E daí ela descobriu que estava grávida. Mas como lá a saúde era muito precária, ela resolveu ir embora para Búzios, no Rio de Janeiro. E daí eu e toda a família, inclusive o vô-avó, a gente se mudou para Búzios, porque primeira bisneta da família, né? E lá eu trabalhei quase que exclusivamente com artesanato e com artes plásticas também, salvo algumas intervenções teatrais, assim, que eu fiz na Orla, onde tem a estátua dos pescadores, da Brigitte Bardot, e na Rua das Pedras. Também trabalhei como figurante para a Malhação, da Globo, mas foi basicamente com artesanato. Um cara lá me contratou também, o Jaime, trabalhei bastante com biscuit, assim. Ele pegava os cartões postais, né, os pontos turísticos, e fazia uma caixinha em 3D, e ele queria que botasse os bonequinhos. Tinha os pescadores, o restaurante, a padaria, enfim, né. Aí ele fazia e eu fazia os bonequinhos. E daí no final daquele ano nasceu o segundo bisneto, filho de uma prima minha que morava em Porto Alegre. Aí o vô e a avó resolveram voltar e eu digo, eu não vou passar por tudo isso de novo, vou voltar junto. E daí voltei para Capão e daí foi aí que a ficha realmente caiu, assim. Eu digo, poxa, eu já morei em tudo quanto é canto do Brasil, já experimentei quase todos os segmentos artísticos. Já trabalhei em loja de biquíni, que foi meu primeiro emprego quando eu tinha 14 anos. Já trabalhei como balconista, vendedora, em restaurante, em pousada. E eu acabo sempre voltando para Capão e fazendo teatro. Acho que meu lance é fazer teatro em Capão. E daí eu me dediquei exclusivamente para a Companhia do Porto, que mesclava, assim, peças de autores gaúchos com trabalhos autorais do Biratã Porto. E sempre fazendo participações no Maricia, né? Em 2004, em comemoração ao Dia do Teatro, que é dia 27 de março, mas que a gente comemorou dia 29, eu fiz apresentações pelos dois grupos. E
Daí ganhei uma menção honrosa pela minha contribuição como atriz para a cultura da cidade. Mas chegou uma hora que não deu mais para conciliar o trabalho entre os dois grupos e eu optei pelo Maricia. O ano seguinte foi bem agitado assim para o Maricia, que organizou o primeiro seminário Por Trás da Cena, que trazia oficinas gratuitas com grandes nomes da cena cultural gaúcha. Tinha oficina de clown com a Lígia Rigo, expressão corporal com a Eva Chu, iluminação com Ricardo Lima, linguagem teatral com a Jaqueline Pinzon. Tinha até a oficina de poesia com o Fabrício Carpinejar. E foi assim um evento realmente enriquecedor assim, para o município. Assim como o Festival Maricena, a 7ª edição do Festival Maricena, que a princípio começou como um festival estudantil ali da região, e nesse ano trouxe, além das atrações locais e regionais, uma atração nacional, que era o espetáculo Um Rastro de Luz, com a Júlia Lemertz, e mais 2 atores globais, um era o Ora Figueiredo. Enfim, nesse ano também a gente conseguiu um agenciador de Osório, o Melo, que vendia assim o espetáculo A História da Cobra Grande para todo o estado, todo o Rio Grande do Sul. Em média a gente fazia 4 apresentações por dia, às vezes 5. E em geral era nas escolas. Terça, quarta e quinta eram os dias que a gente viajava. E apresentava assim em cada município que assim que a gente nunca imaginava que existia. Foi aí que realmente eu conheci o Rio Grande do Sul, assim, meu estado natal. E o mais legal desse trabalho, assim, é como a gente apresentava para diferentes faixas etárias, né? De manhã para o ensino fundamental, de tarde para educação infantil, à noite para o ensino médio. Essa lenda e a história do Cepete Araju, ela nos possibilitava assim brincar com a linguagem, né? E a piada da história da Cobra Grande, ela já tinha uma outra conotação dependendo da faixa etária. Foi em 2005 também que eu dei minha primeira oficina num seminário em Itati para uma turma de 4ª série. E em 2006 a gente remontou o espetáculo Navalha na Carne, do Plínio Marcos, que foi bem premiado, assim, mas a história da Cobra Grande foi sucesso absoluto, assim. A gente começou a participar dos festivais e a gente foi passando por todas as eliminatórias. Não me lembro agora, a gente passou por Encantado, Osório, Birubá, Arroio dos Ratos, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Canela, até que a gente chegou na final em Erechim. E daí foi lá onde eu recebi o prêmio de melhor atriz do estado e a história da Cobra Grande, o melhor espetáculo infantil de teatro amador do estado. E em 2006 também, eu e o Gustavo, a gente fez a Companhia Única de Teatro, a gente montou A Pele de Asno, a gente apresentou sempre em alguns eventos, tipo quartas teatrais e tal, mas o forte mesmo era o Maricia. Aí a vida assim seguia, né? Em abril, seminário Por Trás da Cena, em setembro, Festival Maricena. Todo ano a gente montava um espetáculo novo. Em 2007, pelo Maricia, a gente fez o Pequeno Imperador. Em 2008, a gente estava com o espetáculo Moço que Casou com Mulher Braba, que era uma adaptação da Megera Domada, né? Onde a Mulher Braba era eu, o Gustavo era o moço, e a marcação era super puxada, assim, sabe? Eu pegava o moço no colo, girava, rolava, dava cambalhota, e daí eu descobri que eu tava grávida. E eu fiquei com medo, porque eu já tinha perdido uma gestação no ano anterior. Eu digo, eu acho que eu vou me dedicar exclusivamente assim pra maternidade. Até que daí em 2013 a minha filha já estava com 3 aninhos e me convidaram para fazer parte do espetáculo multiarte, O Pequeno Príncipe, em homenagem à abertura do ano letivo em Capão. Eu era raposinha e foi dali que eu vi o interesse da minha filha em fazer parte, em participar do mundo das artes, assim. Primeiro ela me perguntou assim, por que não tem criança no elenco? Eu disse, porque eu acho que é difícil decorar o texto. Não, eu consigo. E realmente ela conseguia, né? Tu contava as histórias pra ela e ela... Acho que toda criança é assim. Tu conta a história quando tu vê, eles estão contando pra ti, né? E tu tenta dar uma mudadinha no texto e diz, não era bem isso que dizia ali. Aí no final tinha umas lanternas, assim, né? E era no CCFC, assim, era um salão, então a plateia tava no mesmo nível. E eu olhava o olhinho dela, assim, ela chegava a fazer assim, ó, que ela queria entrar de qualquer jeito. E daí foi ali
que a diretora de uma escola montessoriana, a Carla Ramires, carinhosamente conhecida como Tia Carla na cidade, ela me convidou para coordenar as apresentações teatrais do final do ano, das criancinhas lá de 1 a 6 anos, e para fazer contação de história, uma vez por semana, em troca da minha filha estudar lá. E daí foi. O tema que eles estavam estudando aquele ano era cultura indígena, e foi assim um dos trabalhos mais gratificantes. Foi ali que a ficha caiu também, assim, as fichas elas vão caindo, né? Que era com criança que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com teatro, já tinha sacado isso um tempo atrás. Mas era com criança que eu queria trabalhar. Conversando com a tia Carla no pátio, assim, num dia qualquer, ela me disse que toda criança, assim, já na tenra idade, ela demonstra o que ela vai ser quando crescer. E daí eu fiquei pensando, o que eu sou desde criança, assim, o que é natural para mim, né? E daí eu lembrei daquelas apresentações de paquitas que eu fazia para os vizinhos veranistas. Aí deu um estalo, né? Claro, eu sou artista, isso é natural. É por isso que volta e meia eu acabo sempre voltando para o mundo das artes, né? E agora, sendo mãe, eu tinha mais necessidade ainda de trabalhar para mudar o mundo. Eu queria transformar a sociedade num lugar melhor, tanto para minha filha, quanto para todas aquelas crianças que estavam passando na minha vida através da arte. Mas o que era arte? Ou melhor, o que é fazer arte? Né? Eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas eu acho que o fundamental é entender que o mais importante do que o conceito em si é que também é bem subjetivo, diga-se de passagem, era saber que a ideia da arte ela varia de acordo com o tempo, com o espaço, influenciados pelo contexto históricos e sociais. A arte e a expressão criativa, elas podem ser utilizadas para promover transformações assim, incríveis, né? Aí eu decidi montar um grupo, o Família de Atuadores, e com a ideia assim, de justamente usar a palavra família no lugar de grupo, que vai muito além assim, de fazer espetáculos para que a minha filha participasse, mas justamente para reforçar a ideia de união, assim, de que todos somos um. Se eu melhoro o meu mundo, eu estou melhorando o teu também. E juntos a gente é mais forte. E isso fica muito claro assim, no lema do grupo que diz Família de Atuadores. Antes de sermos atores, queremos ser atuantes na construção de um mundo melhor. E daí eu foquei em trabalhos autorais, todos voltados assim para as crianças, para adolescentes, e sempre enfatizando motes que contribuíssem para a evolução moral dos seres. O amor fraternal, o respeito à diversidade, o entretenimento pelo conhecimento da nossa ancestralidade indígena, africana, e até mesmo trazendo um outro olhar assim para temas de cunho religioso, que às vezes a gente segue por tradição, mas a gente não sabe a origem e o histórico de como isso passou a fazer parte da nossa vida, das nossas comemorações, né? Aí a estreia do Família D foi em maio de 2013, com o espetáculo Floresta da Vitalidade, que eu escrevi falando sobre a cultura indígena, algumas lendas, entre elas do Aguiri, que falava sobre a origem do Guaraná, que é um fruto símbolo do Brasil, e focava bastante assim nos cuidados com o meio ambiente para não gerar impactos negativos, agressivos para as futuras gerações. Foi a primeira apresentação no colégio que tu fez que eu vi. Isso. Porque a Floresta da Vitalidade ela foi o carro-chefe assim, por muito tempo, né? Isso aí eu acho que foi em 2015 que daí a prefeitura contratou os artistas para divulgar a Feira do Livro, fazendo contação de história, convidando os alunos para participar. E daí foi quando eu usei um trecho da floresta lá na tua escola. E daí voltando para 2013, então, aí em junho eu escrevi Arraial Animado, que era um espetáculo que falava sobre a origem das tradições das festas juninas, usando sempre a participação da plateia. Isso é uma característica forte nas peças que tu escreve, porque eu me lembro que em 2017 tu fez a mesma coisa. Sim, no Contos e Brincadeiras com Palavras Cantadas. Porque, então, eu acredito que com a participação do público, para ajudar a encenar as lendas, enfim, desenvolver as brincadeiras que ilustram a história apresentada, seja uma maneira eficiente assim de fixar o assunto.
né, que a gente está ali debatendo. E além de plantar a sementinha, né? Tanto para o despertar do interesse pela busca de conhecimento, como pelo interesse pelas artes, despertar da criatividade. Afinal, né, isso fortalece o potencial criativo individual e coletivo, que às vezes está só adormecido assim, em cada uma daquelas pessoas da plateia, que em sua grande maioria eram crianças e adolescentes, né? E daí elas eram motivadas a experimentar, a criar, a compreender não só o próprio corpo, mas também a comunidade que elas estavam inseridas, né? Porque através assim da arte a gente tem a possibilidade de conhecer mais a fundo, entrando em contato com as nossas habilidades, com as nossas fragilidades e poder pensar sobre o futuro. E com certeza, sim, esse foi um ano de grande reviravolta na minha vida, porque pela primeira vez eu estava me sentindo realmente confiante de ser oficineira. Eu já tinha dado oficina de teatro em 2005, já tinha dado aula de artesanato outras vezes, né, quando morei em Búzios, enfim, mas aqui eu sentia que eu realmente estava fazendo a coisa certa. Era além de ganhar dinheiro, assim, era fazer algo que pudesse fazer diferença na vida das pessoas através da criatividade. Aliás, assim, a criatividade ela está relacionada à capacidade humana de evolução no processo criativo, os contextos sociais, históricos, culturais que influenciam bastante, né? E normalmente a gente precisa ativar assim, o nosso lado criativo quando a gente tem que solucionar um problema, ou quando a gente precisa criar algo novo, ou ainda quando a gente tem que reinventar alguma coisa que já existe. E foi isso assim que eu fiz. Né? Eu criei o grupo e daí eu criei a oficina Teatro para Todos. Desde criancinha, assim, não tinha limite de idade, né? De um aninho até 99, enfim. E daí eu dava aula para as crianças no turno da tarde, para os adultos, para os jovens no turno da noite. E daí o Felipe Dyer, que era o diretor da Casa de Cultura na época, ele reconheceu, né, o meu trabalho e ele me chamou para participar da segunda Conferência Municipal de Cultura e lá eu fui escolhida a delegada do teatro no Conselho Municipal de Cultura de Capão da Canoa. Daí as inovações e os desafios não paravam. Eu comecei a fazer também animação de festa, chegada do Papai Noel. Ai, que calor que a gente passou lá no Sim. shopping lá na Capão. Sim, é. Então, aí fazia para comércio, fazia na residência e nas escolas também, né? Só que a gente tinha que inventar um Papai Noel, né, do verão, porque a gente fica com aquela roupa. De bermuda. É, Papai Noel de bermuda, é calorão mesmo. Mas enfim, aí a gente abordava sempre de uma maneira teatral e educacional, assim como nas festas de aniversário, né? Era mais assim do que fazer o palhaço que ia lá fazer arte em balões e pintar o rostinho das crianças. Claro que isso eu também fazia, mas eu também fazia desenhos para colorir, as brincadeiras, né? Era tudo sempre relacionado com o tema da festa e a diferenciação estava assim justamente nesses atrativos pedagógicos, assim, que distraíam as crianças e simultaneamente também instruía. Eu fazia jogos, exercícios teatrais e assim a gente ia desenvolvendo assim o tema inserido de uma outra através de uma outra abordagem. Fazia gincanas, jogos para estimular a criatividade, estimular o conhecimento das crianças sobre aquele assunto, né? E para completar esse ciclo, porque o ano só começa depois do carnaval, né? A minha filha se formou no balé, no primeiro ano do balé dela. E daí eu trabalhei voluntariamente maquiando todas as turminhas que iam se apresentar. E aí a gente ainda fez uma participação na escola Corujas do Samba, desfilando. Eu bem gravidona, assim, com um barrigão. E daí em abril, a Feira do Livro me convidou para dar uma palestra, um bate-papo sobre a cultura, o teatro em Capão, falando, homenageando o Birata Porto, porque ele faleceu em agosto de 2013, né? Aí em abril de 2014, um pouquinho antes do meu filho nascer, eu fiz essa participação e eu trabalhei assim até o último momento, né? Esse ano também eu fiz mais uma participação na abertura do ano letivo, só que dessa vez a Docile conseguiu entrar em cena.
A gente fez a arte de ser professor nas aventuras de ser Alice. Era baseado na Alice nos Países das Maravilhas, né? Quem era Alice era a Gabriela Pereira, que é uma atriz de Osório, e daí quando naquele momento que a Alice toma uma poção para passar pela porta, aí a Gabriela saía de cena e entrava a Docile sendo Alice pequena. Eu me lembro assim, a gente apresentou no ginásio de esportes, e eu me lembro da plateia assim, oi, quando ela entrou, e ela foi lá falando. Ela lembra até hoje do texto, né? Pra tu ver como a arte marca, né, a vida da criança. E eu era a professora da Alice, né? Uma professora gorda, porque eu tava grávida com aquele barrigão do Darion quase nascendo. Bom, aí o parto do Darion foi uma cesariana, que foi horrível a cicatrização. Eu fiquei 2 meses jogada no sofá sem conseguir me mexer, mas a minha cabeça fervilhava, né? Aí quando eu consegui voltar para a escola lá, o tema desse ano lá na Estrelinha do Mar, que é a escola montessoriana, era a cultura afro. Então, na escolinha eu fazia a Hora do Conto, com iniciação teatral sobre a cultura africana, e à noite eu ainda fazia uma oficina na Casa de Cultura para jovens e adultos, uma turma mista. Ainda comecei a desenvolver na PAI oficina de teatro-terapia, e aí eu tive a confirmação assim, de que a arte ela é uma verdadeira aliada para a educação, e eu lamento muito assim que essa minha cidade de coração, né, que é Capão da Canoa, tanto o poder público quanto as iniciativas privadas, elas negligenciam a cultura, porque a arte ela não é uma despesa, é um investimento de curto, médio e longo prazo para formar pessoas mais felizes, capacitadas, comprometidas, cidadãs, conscientes, sensatas e cultas, para ajudar a sociedade a ser mais humana, mais justa, mais acolhedora. E 2014 encerrou fazendo o presépio vivo com a PAI. Bom, em 2015, além de continuar com tudo isso, sendo que as oficinas na escolinha agora era sobre os 4 elementos da natureza, eu também fiz a abertura do ano letivo, que foi baseado na obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu era a Ana Terra, e a Docile era o Pedro Terra, né, o filho da Ana Terra. E eu comecei a dar aula de teatro para o ensino fundamental pelo programa Mais Educação. Eu me lembro disso. Eu também me lembro, não tem como esquecer. E, e daí também eu assumi simultaneamente assim as oficinas de teatro, que daí a Casa da Artista Caponense, né, que a gente fundou lá em 93, agora era um ponto de cultura do Rio Grande do Sul. E daí teve um projeto aprovado para ser financiado pelo governo federal, e a gente dava aula não só de teatro, de capoeira, de história da arte, de artes visuais, nas escolas públicas. Em maio desse mesmo ano, daí eu criei o Espaço Cultural Arte em Casa. Eu aluguei uma sala comercial, era um apartamento, na verdade, né? Que tinha 3 quartos, uma sala, cozinha, e que daí assim era o espaço físico do Família D, e era um lugar onde eu poderia ampliar os meus projetos, trabalhar dentro de casa, né, com os filhos. E daí eu descobri que eu estava grávida do terceiro filho. Então era assim, o lugar ideal, o momento ideal, estava tudo certo, né? E todas essas vivências, assim, elas reforçaram o meu pensamento de transformação individual promovido pela arte. Porque no mundo de ignorância, de miséria, é comum assim que muitas pessoas, elas que não tenham bens, elas acabem caindo na criminalidade. E a arte ela pode ajudar a reverter esse cenário e estabelecer um novo rumo, um novo sentido para a existência dessas pessoas que sofrem, né? Basta procurar assim tantas pessoas que abandonaram uma vida de droga, de álcool, de pobreza, de solidão, de crime, para se dedicar a uma atividade artística, uma banda, um grupo de teatro, de dança, sei lá, entre tantas outras atividades assim. E sem perspectiva ou vontade de crescer, as pessoas acabam que caem nas armadilhas mundanas, né? E a arte traz esse novo olhar, um novo rumo, uma nova esperança de que as coisas podem ser diferentes, estimulando a criatividade, a disciplina, a força de vontade de quem decide investir, né, na arte e se dedicar às manifestações culturais. Que assim como ajuda o adulto a se livrar do vício,
né, da miséria, ela também auxilia a criança a formar uma consciência sólida, cidadã, pregando sempre assim, o amor ao próximo, hum, o incentivo ao trabalho em equipe, a valorização da cultura e do bom comportamento em relação a todas as pessoas. Tu viu a vida de outras pessoas ser transformada através da arte? Sim, eu vi a tua. Minha mãe que o diga, que antes não parava em casa, só ficava na rua fazendo furdunço. Sim, quando começou a fazer aulas de violão e de teatro é que tu Acalmou. acalmou, né? Então, eu me lembro que quando eu passei pela PAI, uma vez eu estava conversando com a mãe de umas atendidas lá, né? As meninas eram duas irmãs, elas tinham 20 e poucos anos, e elas tinham um autismo, assim, severo. Elas não falavam nenhuma palavra. E daí um dia eu encontrei a mãe delas, assim, eu sei direitinho o dia que elas têm aula de teatro, porque elas chegam diferente em casa. Elas chegam felizes, e um dia o diretor da PAI me disse assim também, bah, a diferença dela depois do teatro. Tu acredita que ela passou por mim e disse, ô tio, tem horas. Sabe, uma pessoa que não falava nenhuma palavra. Tinha um outro menino também, eu não lembro quantos anos ele tinha, mas ele era bem novinho. E ele tinha um autismo, era mais leve, assim. Aí ele me disse que antes das aulas de teatro ele achava chato ir para PAI, mas que a partir dessa convivência comigo, assim, ele tinha se encorajado a viver do sonho dele, que era fazer grafite, ser cantor de rap e tal. E ele tinha talento. E foi uma experiência tão marcante, assim, que 5 anos depois eu encontrei eles num festival de teatro, né? E daí alguém falou para eles assim, mas sabe o que vocês estão vindo fazer aqui? Sim, a gente vai fazer teatro. Vocês já fizeram teatro? Eles eram todos orgulhosos, assim, sim, a gente já fez teatro, né, Nadine? E daí sabiam texto, 5 anos depois. Eles narraram toda a peça que a gente ensaiou. Cada um disse qual era o seu personagem, disseram os textos. Então, assim, e daí eu entrei com eles na apresentação e essas meninas, as autistas, elas ficaram o tempo inteiro de mão dada comigo, assim. Aí depois chamaram eles para bater foto no palco e ela só queria ir se eu fosse junto. Aí eu subi no palco lá para bater foto com elas. Então, isso é muito gratificante, assim. E na educação infantil, assim, eu presenciei o caso de um menino, tinha 4 aninhos, e ele era hiperativo, agressivo, por conta dos problemas familiares que ele tinha, por causa da separação dos pais. E parecia assim que ele não tinha o menor interesse pela hora do conto. Mas quando chegava o momento dos jogos teatrais, ele se acalmava, se envolvia, realizava tudo com perfeição, assim, cada um dos exercícios. E daí até o final daquele ano, ele era uma outra criança, tranquila, amoroso, carinhoso, sabe? E eu lembro também de uma outra menina que ela tinha perdido o pai muito cedo, assim, bebê ainda, e ela não conseguia falar nesse assunto com ninguém. E daí ela foi falar comigo durante uma aula de teatro. E ela se abriu, conversou abertamente, assim, explicando o conflito que ela tinha em relação com o novo relacionamento da mãe. E ela adorava, assim, onde ela podia, ela se escapava para ir para aula de teatro. Porque era feito por turmas, assim, né? Eu pegava, tinha uns 40, 50 alunos na escola, eu pegava de 10, 20 turminhas de 10 e 20 alunos. Então, às vezes, assim, esses mais empolgados, eles fugiam e participavam 2, 3 vezes da mesma contação de história. Tinha um outro menino de 6 anos, ele já era formando daí, né? Ele adorava, mas ele não tinha muito incentivo, assim, em casa, para ser artista, né? E ele chorava, a diretora ficava assim, preocupadíssima, como é que eu vou mandar esse menino pro ensino fundamental se ele não tem maturidade ainda? E daí essa paixão dele pela arte, assim, que era pouco incentivada, acabou que foi o que, depois de 2 anos de insistência dele, assim, frequentando todas as turmas de contação de história e oficina de teatro, ele se mostrou apto para enfrentar os problemas dele. Bom, daí nasceu meu filho, né? O terceiro filho. Daí deu um tempinho, em julho eu reinaugurei o Espaço Cultural Arte em Casa. E eu fui com o brechó cultural. A ideia do brechó cultural surgiu, eu estava vendo um DVD com a minha filhinha, pequenininha ali, antes de eu voltar para Ativa, que era do Dragão, e que ele fazia a limpeza de primavera. Ele pegava tudo que ele não estava usando e botava para vender.
E daí eu pensei assim, bah, que ideia legal, daí eu fiz isso lá na minha casa, assim, na calçada de casa. Peguei tudo que tava ali parado e botei assim a R$ 1, qualquer coisa, qualquer coisa. Tinha eletrodoméstico, tinha móveis, tinha tudo a R$ 1. Que é, né, desocupar o espaço. Às vezes não está sendo usado para ti, mas outra pessoa tá precisando. E foi bem legal, assim, eu lembro que eu vendi R$ 215 numa tarde na frente de casa. E, e daí eu fiz o brechó cultural, digo, mas não é assim um brechó. Junto assim com a venda das coisas a um preço simbólico, eu quero trazer atrações artísticas. Então tinha assim, cada brechó tinha uma coisa. Ou qualquer compra dava direito a um livro, um disco, um CD no caso, né? Ou então tinha ali música ao vivo rolando, de tanto em tantos minutos rolava uma intervenção teatral. E daí assim, essa reinauguração teve uma programação assim intensa de eventos, que foi durante as férias, né, as 2 semanas de férias. E se por um lado a chegada do filho diminuiu o ritmo de apresentações, por outro, assim, alavancou a realização de projetos que estavam assim engavetados, né? Porque desde 2014 eu fazia. Hoje é o dia de leitura, uma campanha. Eu ia para frente do mercado, assim, montava uma banca cheia de livros, distribuía gratuitamente ali, né? E daí eu digo, bah, vou fazer então o Piquenique das Letras, que além de ser uma troca, né, o ingresso era um livro para trocar, e daí tinha as atrações ali, e daí o lema era divida a leitura, divulgue a literatura, distribua a cultura. E tanto esse quanto os outros eventos, o que me surpreendeu assim foi a participação dos alunos das escolas que eu tinha passado, dando aula de teatro, e o que me fez sentir assim que a minha sementinha tinha sido plantada. Ah, eu me lembro que eu fui no primeiro evento e depois nunca mais saí de lá, né? Então, é. Aí depois das férias, a participação no, no, no programa Mais Educação, né, foi encerrada e os alunos fizeram uma manifestação, coisa mais querida, cartazes, bilhetinhos. Foi uma comoção para eles, né, eram alunos do primeiro ano ao nono ano, não, ao oitavo ano, e foi para mim também, né. E eles acabaram que muitos deles migraram pro Arte em Casa. E um deles foi seu Alisson Marques. E rapidinho se tornou um dos dirigentes do Arte em Casa, porque era professor Pardal, né? Fazia tudo, fazia todas as oficinas, né, culinária, violão, teatro, de poesia, que mais que tu fez? Tanta coisa. E ele consertava a luz, e ele dançava, e batia palminha. E daí no ano seguinte a gente foi para a Casa Maior, que daí possibilitava a ampliar os atendimentos, tinha atendimento de educação especial, de psicoterapia, aí eu comecei a realizar shows, eu não, nós, né? Nós começamos a realizar shows, festivais de bandas, que trouxe para Capão músicos de todo o litoral norte. Inclusive teve, lembra da banda Rio Grande, que tinha um menino lá do Rio Grande do Norte, outro aqui do Rio Grande do Sul, eles gravaram as músicas pela internet e foram fazer o show lá no Espaço Arte em Casa. E daí também deu para expandir os eventos que eu vinha realizando. Foi aí que, né, a gente fez o Contos e Brincadeiras com Palavras Cantadas. E nesse mesmo ano eu entrei pro Conselho Deliberativo da Casa do Artista Caponense. E daí eu trouxe os eventos do Arte em Casa para a Casa do Artista Caponense, porque daí ampliar, né, o público, o alcance, e foi bem legal, assim, teve o Piquenique das Letras, tomou uma outra dimensão, e daí o conselheiro da literatura era o escritor Sérgio Stanler, e aí ele lançou a ideia assim, vamos fazer geladeira literária. Aí eu consegui patrocínio lá de uma refrigeração para doação de geladeiras, e daí no quarto Piquenique das Letras, a gente lançou a primeira geladeira literária, que ficou na frente da Casa de Cultura, recheadinha de livros ali para a comunidade. Aí isso era em agosto. Aí em setembro a gente fez o Cultura na Praça. Aí quem pintou a geladeira foi o Álvaro, né? E ficou lá na Praça do Farol. Em outubro a gente fez a Cultura no Shopping. E daí a geladeira ficou lá no hall de entrada do Shopping Capão da Canoa. Era Dia das Crianças, então a gente pegou todas as crianças que estavam participando dos eventos ali
e botou as mãozinhas delas assim na geladeira, ficou um amor. A quarta geladeira a gente botou no CAPS, né, de Capão. Foi pintar eu e a Cris Tricot, que é uma artista plástica que também era da CAC, a gente pintou junto com os assistidos do CAPS e lá ficou a geladeira. E daí a última geladeira foi em parceria com a Confraria do Chimarrão. Aí ficou na Praça do Raul, ali na Avenida Flávio Bojanovski. E daí o Correio do Povo até fez uma matéria bem interessante assim sobre as geladeiras, né, em Capão que a gente tinha distribuído. Em 2018, a gente se mudou para Rui do Sal, né? Aí lá a gente deu continuidade ao dia de leitura, só que daí não era mais assim fazendo um evento na frente dos mercados, a gente largava na parada de ônibus, no restaurante, no banco das praças, qualquer lugar assim que juntasse gente, a gente ia ali e deixava os livros. Fizemos também o dia do cinema, distribuindo DVD, o dia da música, distribuindo CD. E daí, claro, né, a gente se mudou para Rui do Sal, mas os trabalhos continuavam acontecendo em Capão, assim. E daí, em abril, o Shopping Capão da Canoa nos chamou para fazer a animação ali, né, monitorar as atividades pascuais com as crianças. Era um concurso de desenho sobre a Páscoa, pintar o ovinho e tal. A gente foi lá de coelhinho. E ao mesmo tempo a gente fez o espetáculo Multiarte Luzes da Paixão, que era um espetáculo que a Viviane Dutra fazia em Osório e daí trouxe para Capão, né? Barrabás, eu era mulher do povo, junto com as crianças. Os dois meninos entraram em cena, o Gemini foi no colo de Jesus, foi a coisa mais querida. Aí em julho a gente fez o Arraiá no shopping, né? Que também coordenei as atividades. Em agosto, uma escolinha lá me chamou para fazer um sketch teatral sobre os Dias dos Pais, que eu escrevi lá, fui lá e fiz. E em novembro, teve o primeiro festival teatral Capão em Cena, que daí eu trabalhei como direção de palco, assim, né? Aí, em 2020, eu entrei na última etapa do projeto Profissão Artesão, em parceria com a Sociarte, que é a Associação dos Artesãos do Rio Grande do Sul. A gente fazia contação de histórias, trabalhos manuais, modelagem em argila, tudo sobre a cultura indígena na EMEI BMQuer, em Arroio do Sal. E além disso, estava previsto para estrear em março, porque esse projeto foi no Projeto Verão, né? O monólogo Cárcere Doméstico, que através de uma colagem de textos retratava a realidade de muitas mulheres que vivem a violência doméstica. A direção era do ativista cultural Elton Duarte, interpretado por mim, só que a pandemia, né, impossibilitou a estreia. Já tinha até sido contratado pelo CRAS, de Arroio do Sal, enfim. Então a gente transformou em vídeo para poder participar de editais e através dessas mídias digitais levar o recado adiante, que na verdade até aumentou o alcance. E foi um prazer assim poder dar voz para tantas mulheres que passaram e passam pelo que eu passei. Eu acho que essa sim foi a minha melhor resposta. A arte tem poder de transformar as pessoas, mas tu acredita que ela tem poder de se autotransformar? De alguma forma, tu notou isso durante a pandemia? Sim, assim como os professores tiveram que se autotransformar para conseguir chegar nos alunos, a arte, a cultura também. O isolamento social não me impediu de continuar a lutar pelos meus ideais, pelo contrário, me ensinou uma nova forma do fazer teatral, né? E com a Lei Aldir Blanc, o desafio era fazer com que o maior número de artistas fosse beneficiado. Foram incontáveis reuniões virtuais para formular projetos, para planejar ações que dessem voz a essa classe que foi tão atingida. Por exemplo, eu elaborei a carta manifesto, que daí a gente entregou para todos os partidos com reivindicações para o fomento de todos os segmentos da cultura local. E também depois a gente fez o vídeo manifesto, que daí eu elaborei e o Rodrigo editou, e a gente lançou nas redes sociais, nos dias que antecederam as eleições municipais, em novembro, para lembrar os candidatos que o voto dessa classe dependia muito do olhar para a cultura, né? Já que todos negligenciaram essa pasta nos seus planos de governo.
Ah, então agora deixa um recado aí pra galera. Um recado? Bom, que a gente pare para pensar no poder transformador que a arte exerce na sociedade. Acho que a gente nunca debateu tanto sobre esse assunto como nos dias atuais. Parece que a gente vive tempos onde o ódio, a repugnância superaram a consciência e a serenidade. E quem sofre com tudo isso também é a arte, né, que é vista por muitas pessoas como algo desnecessário. Mas eu acredito que qualquer manifestação artística, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas, tanto para quem faz quanto para quem assiste. Às vezes até para quem apenas convive, que é o caso dos familiares, né? Eu, enquanto oficineira, eu presenciei a vida de muitas crianças, não só crianças, jovens, adultos, idosos. Eu presenciei essas vidas sendo transformadas porque a força da arte vem da necessidade, da vontade de se expressar, seja por palavras, esculturas, filmes, enfim, tantas outras formas. A arte ela faz bem para a alma e ela promove interação pessoal. A gente pode aqui afirmar sem medo de errar que a arte tem um poder de fomento intelectual no combate à ignorância, que é quase sistêmica e que assola o país. A minha trajetória de vida é um exemplo, foi totalmente influenciada pela arte. Então eu digo assim, ó, adultos, acreditem, invistam no potencial dos seus filhos. Crianças, acreditem nos seus sonhos, nos seus talentos. E, e nós, artistas, resistimos e lutamos, porque, como diz a canção, o show de todo artista tem que continuar. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal, deixe nos comentários qual parte do vídeo mais gostou, de que forma a arte transformou a sua vida e dê novas sugestões para o próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Brincando. Botar nos erros. Sabe o que eu tenho que falar? Vocês estão pegando Covid. Vocês estão bem pertinho pegando Covid. Mas vai mais, não dá? É isso aí. Tá, o que eu falo? Chegada do Papai Noel. Sempre com uma abordagem barra cachorrada. Falo. O que eu falo? Sabe o que eu escrevi falando da cultura Quero, vá. Deixa que eu quero falar. O que eu posso falar? Como foi a tua experiência dentro do teatro? E que outras... Como foi tua vivência? Eu falei experiência. Como foi tua vivência dentro do teatro? E... No Maricia. Porque a gente, o Maricia... E daí o ano... E daí 2005 foi bem agitado pro Maricia, assim, que organizou. O que mais? O que a gente fez? 2017. Escrevi falando sobre a cultura indígena. Tá, vai de novo. Foi essa minha apresentação. Sugestão de novos assuntos. E sugestão de novos assuntos. Vai, faz de novo. Então, Então, aquela foi uma das vezes. Ai, não ficou ruim. Com alpaca, com fios, com cobre, né? Essa vaca tá... Vai. o filme tá gravando? Sim. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo de que parte do vídeo mais gostou, de que forma a arte transformou a sua vida. Que a arte transformou a sua vida e qual é a outra? Olhando fazendo pose.